Olá, quarta-feira, e quarta-feira você sabe, quarta-feira é noite de futebol e tem dois jogaços de futebol hoje. Não dá para assistir os dois porque os dois são no mesmo horário de jogo de Copa do Brasil, aqui em Porto Alegre e lá em Belo Horizonte. Verdade, né? Faltou um pouquinho de acessibilidade de botar, quem sabe, uma das partidas 7h30, né? E o outro às 9h45, mas não, os dois, 21h45, tanto lá no Beira-Rio, quanto aqui no Beira-Rio, quanto lá no Mineirão. Partidas de ida das semifinais da Copa do Brasil. Começar aqui pertinho, Porto Alegre, o Inter recebe o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que aposta muito na conquista do bicampeonato da competição, né? Vem com todo mundo aí a Porto Alegre, vem Robinho, vem Lucas Prato, Casares, Vitor, todo mundo. Por outro lado, o Inter mantém a questão da política de apostar de manter a política de não tentar que não cair no Campeonato Brasileiro. Que já é uma grande coisa pro ano. Já é uma grande coisa pro ano. Veio de time misto na classificação contra o Santos e deve repetir hoje, nessa noite aí, contra o Atlético Mineiro. Jogadores são 5 apenas titulares que o Inter deve colocar a campo, que o Celso Roth fez o treinamento de ontem e tal, indicou esse time. O retorno do Anderson, né? O Fernando Carvalho até foi na mídia e tal, deu declarações que o torcedor precisa apoiar, que o Anderson tá voando nos treinamentos, né? Pena que não voa para longe. Né? Pegar um avião, aproveitar e... Né? Mas então a gente pode estar vendo aí uma das últimas chances do Anderson com a camisa do Inter aí, se ele não for bem, né? Diz que ele teve questão de massa muscular, tudo foi reformulado, assim, o jogador parece que está em melhores condições como nunca, mas agora falta a questão do ritmo de jogo mesmo, e o Anderson está escalado para essa noite e deve ser a novidade no meio-campo colorado. Dourado, que não vai poder jogar na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, ele deve estar nessa de hoje? Isso, joga. O Dourado é um dos 5 titulares que estará em campo. O Anselmo, também suspenso da próxima partida do Campeonato Brasileiro, não pode jogar porque já atuou por essa competição, atuando pelo Joinville. Né? Assim como o goleiro Marcelo Lombo, reserva imediato do Danilo Fernandes. Também outros jogadores que não atuam. Mas é o Rodrigo Dourado, o William, Danilo Fernandes, o Paulão, e agora me foge o 5º titular, mas são esses a base mais ou menos. Entra Fabinho, tem a questão do próprio Anderson. Alex a jogar? O Alex joga, isso aí, fechou o 5º, é o 5. Então o Alex, que não atuou no Clássico Grenal por estar suspenso, retorna agora para já até recuperar o ritmo de jogo para a partida do Campeonato Brasileiro diante do Santa Cruz, que é a prioridade do Inter nesse ano. Ontem nós já falamos, o Atlético Mineiro é um dos melhores times da atualidade do país, tanto que vem aí atrás apenas do líder Palmeiras e depois do Flamengo, né, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E o Internacional tem condições de segurar esse Atlético, porque o Atlético tem uma outra virtude, além de ter uma equipe boa no conjunto. O grupo é muito forte, né? Um ataque feroz, assim, né? E gente com fome de gol e o goleador do Campeonato Brasileiro até agora, o Fred. Né? Pois é, mas aí que tá, esse é o único desfalque do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Não joga porque já jogou pelo Fluminense, mesma situação do Anselmo, né? O Fred tá fora, mas entra nada mais ou menos que o Lucas Prato. Muda o nome, mas Lucas continua Prato, a fome de gol. 4 jogos contra o Inter tem 3 gols. Né? Tipo uma coisa básica. Assim. É um cretino. Contra o Inter ele tem feito muita diferença. Então, mas realmente, é um elenco muito forte, né? Um grupo muito forte. Marcelo Oliveira conseguiu tá sugando o que tem de melhor desse grupo do Atlético Mineiro. Né? Outro desfalque importante que a gente não comentou aqui é o Leonardo Silva, zagueiro que também já não atuou na última partida pelo Campeonato Brasileiro e agora também está poupado. O Eraso aí assume a vaga na defesa, ex-Grêmio. Né? Então, mas realmente é um grupo bastante qualificado. O Inter vai precisar se redobrar. Talvez essa questão de não ter tanta pressão na Copa do Brasil, porque o favorito é o Atlético. Sim. Né? O favorito é o Atlético Mineiro, né? Desde a classificação e tal, todo mundo apontava com o Atlético até candidato ao título. Né? Então, realmente, o Inter entra como franco atirador. Mesmo que a partida seja no Beira-Rio, o Inter vai ter que amordaçar o Atlético Mineiro, como fez com o Santos. Né? Talvez jogando daquela maneira, com imposição física, que o time do grupo do Inter é muito forte, talvez o Inter consiga neutralizar as principais jogadas do Atlético Mineiro. Mas lembrando, o Atlético é total favorito e não seria nenhuma surpresa se viesse a ganhar dentro do Beira-Rio. Bom, o Internacional tem uma vantagem que esse time que se chama de reserva do Inter é um time que pelo menos quando joga, não sei se é porque aí é considerado reserva e tem que mostrar serviço, tem conseguido ou bons resultados ou pelo menos não tem feito feio, né? E aí você pega o time titular e o time titular vai lá e dá umas babadas, às vezes mesmo que tenha conseguido se recuperar ultimamente. Pois é, talvez seja mesmo essa questão da pressão, né? Esse time reserva, ele não tem a responsabilidade do resultado. É um reserva, né? É um time reserva, basicamente, né? Tem essa questão desses 5 titulares,
que depende um pouco mais reforçado que o time que atuou contra o próprio Santos. Mas se tu pegar assim, Valdívia, Vitinho, isso todo mundo vai estar poupado. Esse pessoal não joga nessa partida dessa noite. Mas então, realmente, é uma equipe que começa mais leve. Né? Tem essa questão do Anderson, que pode dar um novo ritmo de jogo para o meio campo. Eu acho que ele, junto com o Alex, deixa o setor muito lento. Né? Mas tem a questão do Ayla no ataque, que vive um bom momento. Né? Eu acho que são questões que o Celso Roth vê durante a semana e que esse grupo que tem essa questão de ser mais leve, eu acho que pode sim dar uma resposta positiva dentro de campo por critérios de qualidade diferente desse grupo de considerado titular. Né? Por exemplo, pega o ataque hoje do titular, é o Vitinho, vindo de trás, com o Valdívia, mais centralizado. Aí tu pega o Ailon, que é uma característica diferente, um jogador mais de área, né? Que tem a questão dos laterais. O William, nessa partida, é um dos titulares que vai estar em campo, ele vai atuar como meia, assim como ele fez no Grenal também, né? O Fabinho entra na lateral direita. Então talvez essa proximidade do ataque de jogadores de velocidade, que tem uma qualidade técnica um pouco maior, possa dar um fator aí novo para o Inter nesse time reserva e quem sabe buscar uma vitória que seria importantíssima sem tomar gols, porque lembrando que o primeiro jogo é aqui e tem a questão do gol qualificado. Um outro ponto positivo que o Atlético traz é o treinador, mas esse cara tem feito a diferença nos últimos anos, não é só agora, porque este ano de 2016 tem o treinador do Botafogo que está em destaque, o próprio Roger Machado vinha em ascensão, chegou a negar convite do Corinthians, né? Isso. E depois levou um pé na bunda do Grêmio, pediu para sair na verdade, sim. Mas enfim, e levaria de qualquer forma. Mas o técnico do Atlético Mineiro é um outro ponto positivo para o Galo. O Marcelo Oliveira já há alguns anos, aí, desde que ele botou 2 vezes seguidas o Curitiba na final da Copa do Brasil, né, ele tem essa questão do bicampeonato com o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro. Ele vinha fazendo uma campanha muito boa com o Palmeiras, mas acabou se desentendendo e acabou saindo. Né, então é um treinador em ascensão, né, apesar da idade, tem uma certa idade já, mas é um treinador que conhece muito futebol. Né, e o que ele está fazendo com o Atlético Mineiro agora nada mais é do que ele tem feito nos últimos anos. Né? A gente às vezes não entende a demissão de certos treinadores. E esse é um que não dá para entender quando ele é demitido de algum clube. Porque com certeza ele vai estar brigando tanto numa competição quanto a outra por título. Né? Ele conheceu aí a questão, sabe o caminho. Né? Então o Marcelo Oliveira realmente é um ponto positivo aí do Atlético Mineiro que vai estar brigando por esse campeonato. E se o Internacional não é o favorito para essa noite de hoje, mesmo o jogo sendo aqui no Beira-Rio, o Grêmio é franco favorito, mesmo o jogo sendo lá em Minas Gerais, porque tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está lá no topo, o Cruzeiro está lá embaixo. Se nós pegar e ver a questão, botar os dois times, os dois confrontos frente a frente assim, tu diz que o Atlético Mineiro passa do Inter, né? Mas tu não diz assim, não é categoricamente tão claro isso. Muito pelo que o Cruzeiro fez contra o Corinthians. Né? Assim como o Grêmio, o Corinthians também está na frente do Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Né? Então o Cruzeiro foi lá, perdeu a primeira partida no São Paulo, perdeu daquele jeito Corinthians, né? Perdeu daquele jeito. Mistérios. E no Mineirão atropelou, fez 4-2, aí podia ter feito mais gols, hein? Tomou um gol de susto no final, que foi o segundo gol do Corinthians. Então realmente o Cruzeiro, ao contrário do Inter, parece que o Cruzeiro já tem a questão do escapou do rebaixamento mais tranquila, né? O Cruzeiro tem 3 pontos a mais que o Inter na tabela do Brasileirão, então já possibilita ele apostar também na questão da Copa do Brasil. E tem um detalhe importante, que lendo a gente verificou aí, o Cruzeiro jamais perdeu para o Grêmio em jogos de mata-mata. São 4 jogos, são 2 classificações pela Copa do Brasil, uma pela Libertadores e uma pela Taça Brasil. Então vai ser um feito se o Grêmio conseguir passar pelo Cruzeiro em virtude do retrospecto. Né? Mas realmente, o Grêmio se reencontrou com o Renato Gaúcho, corrigiu a bola aérea, que era um problema crônico. Né? O Kahneman, o argentino, finalmente se acertou na defesa ao lado do Pedro Jeromel e fechou a casinha, que nem diz o ditado. Né? Agora resta a questão do ataque começar a se distribuir melhor. O Grêmio é um dos times que mais chuta no Campeonato Brasileiro. Só que ele tem um gol a mais que o Santa Cruz, que é o lanterna da competição. É a atual lanterna. Então, tu vendo isso aí, falta efetividade do ataque. O Luan está 50 dias sem fazer gol. Né? Então, o principal jogador de seleção brasileira. Então, essas coisas precisam acontecer no Grêmio. Beleza, a defesa está fechada, está corrigido o problema. Resta agora os homens de frente aí começar a fazer seus gols para colocar o Grêmio na próxima fase da competição. Detalhe importante, volta o Douglas, que é o grande tabelador ali, o grande jogador que faz, o grande cérebro desse meio campo do Grêmio aí que faz o time jogar. Nós estamos falando dos jogos de ida que vão acontecer nessa quarta-feira à noite. E os jogos de volta, o Internacional vai definir se classifica ou não, se vai para a final ou não, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Independência provavelmente.
e o Grêmio vai definir aqui na Arena. Esses jogos vão acontecer no dia... Na próxima semana. Agora são 7 dias, faz a conta. Na quarta que vem. Quarta que vem. Finados. Exatamente. Isso, finados. 2 morrem e 2 seguem. Isso aí, né? Joguinho básico aí. Se o Inter não quer tomar gol e de repente fazer, o Grêmio, por outro lado, precisa pelo menos um golzinho fora de casa para ter uma certa vantagem na partida de volta contra o Cruzeiro. Mas realmente, o Grêmio tem condições sim de passar, de fazer um bom resultado, mesmo atuando em Belo Horizonte, e o Inter precisa se segurar aqui contra o Atlético Mineiro, que vem com todo mundo. Tudo bem, vamos ver o que vai acontecer nessa disputa do churrasco contra o pão de queijo. Hoje a Helena falou que é lá na redação do informativo, que é o torresmo. Então é o churrasco contra o torresmo, que é o salgadinho, pelo menos 2 lados. Uma informação aqui para a gente, nós temos terminando aqui, falar um pouquinho das quadras. A LAF está fora da Série Ouro, tá? Ontem foi jogada a última partida aí, a LAF teria um jogo para jogar contra a AGF de Guaíba, mas em virtude do resultado da vitória do Atlântico sobre o América de Itapera, está definida os 2 classificados, a CIF e Atlântico passam no grupo da LAF e a CBF e a Soeva passam no outro grupo. Então, esses 4 estão nas semifinais da próxima fase, a LAF se despede. Não está definido ainda se vai haver essa partida contra o Guaíba em virtude dos custos. É muito provável que não aconteça, porque o AGF já está... É o último colocado com 0 pontos e a LAF não teria mais chance de classificação. Então, pelo bom senso, provavelmente essa partida não vai acontecer mais. E aí um bom exemplo de gestão também de um futsal, né? Assim como a LAF conseguiu em poucos anos bombar e até chegar à Liga Nacional, a CIF, segundo ano na Liga, na Série Ouro de futsal, e já está bombando aí para as Exatamente, finais. Isso aí, a CIF é um bom exemplo a ser seguido aí, né? É uma equipe que se estruturou, né? Tem um ginásio que é um caldeirão, né? A torcida realmente abraçou o time da cidade e não pode ser diferente, né? Realmente o LAF jogou lá na fase de grupo, na primeira fase ainda, na fase de grupos agora, realmente bastante complicado encarar o caldeirão lá de Birubá, mas agora quem sabe com esses gigantes aí na semifinal a gente possa ver uma CIF diferente. Aí não está definido aí, eu acho que é como para não ser o primeiro ou o segundo, agora não me recordo, mas tem a questão do cruzamento, né, com a CBF, então fica um pouco mais complicado. Aí o buraco é mais embaixo. O pessoal de Birubá talvez viaje a Serra e volte para cá. Ou a Serra ou vem a Venâncio aqui, né, porque a Soeva também são 2 times de Liga Nacional. É isso aí, vai ser complicado de qualquer forma. Nós voltamos na quinta-feira, depois do Redação Informativa, com os resultados dessa partida, das 2 partidas, aliás, da Copa do Brasil. Tem Internacional e Atlético Mineiro, tem Cruzeiro e Grêmio às 15 para as 10 da noite. TV aberta, provavelmente Cruzeiro e Grêmio, que é o jogo fora da cidade. Pois é, para TV fechada passa os 2 jogos, né? Porque se é da Copa do Brasil tem um contrato lá que passa todo mundo, mas realmente TV aberta é passar o Grêmio. Muito bem. Nós voltamos amanhã então. Até mais. Abraço.